Rádio Independente. Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diffenbach, a falar sobre o governo do estado que assinou o decreto que institui plano de requalificação de zonas de arraste no Vale do Taquari. A assinatura foi realizada ontem. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rita. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Amigos, ouvintes da Rádio Independente. Como já amplamente noticiado, mas é importante que nós voltemos a esse tema e teremos que continuar voltando por muito tempo, porque, como eu disse ontem, estamos na metade de um caminho. Esse programa nós vemos alinhavando ele e gestando junto ao governo do estado e junto aos municípios há mais de 10 meses. E se trata de uma observação que você tem aqui do campo, da necessidade da proteção dessas áreas de maior risco à beira do rio Taquari, e também uma definição mais concreta para a vida e para o patrimônio de algumas mais de dezenas de pessoas que ficaram com imóveis inviabilizados, que não estão autorizadas a reconstruir e que também não entraram nos programas habitacionais. E isto gerava uma angústia a essas pessoas, uma insegurança, uma indefinição sobre seus futuros. Então, é um programa muito importante. Nós sempre dissemos, e dissemos isso aos governos todos, que isso é uma obrigação dos municípios, está escrito na lei que é obrigação dos municípios evitar a reocupação nas áreas de maior risco. E agora está se entregando, então, o dinheiro para que isso aconteça e ferramenta para que isso aconteça. Então, será o momento dos municípios trabalharem, dos municípios refinarem os seus cadastros, identificando pessoas e terrenos para que possamos dar os próximos passos. Quais são os próximos passos? É a montagem deste grupo de terrenos e pessoas por município, a realização de uma audiência e um contrato com o governo do estado, de modo que o dinheiro que hoje está reservado possa ser fracionado de acordo com o tamanho do lote, com a estrutura de cada imóvel que está inviabilizado, transferido para a conta da pessoa física e aí o imóvel ser transferido para o município, para que tenha uma gestão pública de proteção daquela área de risco. A forma de proteção, primeiro uma limpeza, depois a projeção de espaços públicos ou espaços verdes, desde que não tenha uma habitação e nem pessoas correndo risco. Então é um momento que me parece muito importante, é uma das etapas de tantas que estamos todos trabalhando juntos. Ainda ontem pela manhã estávamos em audiência sobre os planos de contingência, que são outras coisas, mas esse momento de ontem foi muito significativo, porque ele encerra uma etapa, ele reserva dinheiro, o dinheiro irá para uma conta em nome dos municípios e teremos muito trabalho de hora em diante com as pessoas e com os governos municipais. Bom, Diffenbach, são 192 milhões de reais. Milhões, exato, para 9 cidades do Vale do Taquari. Como equaliza tudo isso em relação à pessoa que perdeu o seu patrimônio para equilibrar e ficar justo em relação àquilo que ela tinha e em relação àquilo que ela perdeu? Exatamente. Essa é a parte mais difícil, a parte mais complexa, e foi nesse ponto que os técnicos da Secretaria de Reconstrução e também os técnicos dos municípios se debruçaram nos últimos 4 meses, seguramente, que é tentar, primeiro, verificar o número e o tamanho disso tudo, que vai desde Mariante até Mussum, passando por Estrela, que tem o maior número, Lajeado, Arroio do Meio, enfim, são 9 municípios. E, a partir disso, eles criaram uma espécie de uma escada de valores, iniciando por um terreno pequeno, simples, sem construções. Depois tem outra camada, que é um terreno médio, depois um terreno grande, depois tem o terreno que tem construção, tem a construção de alvenaria, que tinha isso e tinha aquilo. A partir disso, você busca o valor originário desse imóvel, depois pesquisas atuais de mercado, aplicam um índice de desvalorização e chegando nestes patamares de valores. É aplicada a desvalorização por conta da cheia. Seguramente. Isso é um aspecto muito importante que não tem como se escapar disso. Eu tinha um imóvel que era avaliado em 600 mil reais, exato, não ficará nesse valor. Não ficará nesse valor. Eu atendi um casal semana passada que disseram o seguinte: bom, nós temos as contas, nós gastamos 1,5 milhão já nesse terreno. Mas hoje ele talvez não valha 100 mil reais. Então é uma situação dura, situação difícil, e é uma avaliação que ela tem que ser real. Não é um programa
de recuperação de todos os gastos que as pessoas tiveram. Isso é importante dizer, quando se está trabalhando de dinheiro público, ele tem que ter uma absoluta correção entre o que ele vale, o que ele está e como é que se chega nesse valor. Não é um seguro, não é um valor equivalente ao que a pessoa... E isso é muito importante, a tua pergunta, Nicolas, porque não é uma indenização ao que a pessoa tinha antes da enchente. Perfeito. Essa é a questão. Nós temos hoje imóveis que estão em zonas proibidas de uso. E isso gera uma desvalorização muito grande. São imóveis que nem luz podem estar ligados em alguns deles. Não poderão construir, mas continua sendo da pessoa, continua sendo propriedade privada. E alguém pergunta assim, mas como se é meu, não posso construir? Não, tem vários terrenos, aqui perto da Rádio Independente, há terrenos de propriedade privada que não pode construir. Mas não pode construir por quê? Porque está perto de um arroio, porque está numa APP, porque está numa declividade, porque está numa cota de enchente. E estes, infelizmente, entraram numa zona chamada de alto risco e já identificada. Então isso realmente puxa para baixo o valor do imóvel comparativamente com o que ele valia antes da enchente, né? Mas é uma medida que nos parece assim extremamente importante e essencial, porque estes imóveis corriam e ainda correm o risco de continuarem nesse limbo, ou seja, não pode construir, baixíssimo valor de venda e nenhum tipo de pagamento para uso e proteção pelo Estado. Então, isso eu tenho dito muito e nós temos que ouvir com calma. Isto é uma construção feita no sentido de proteger as áreas e estas pessoas. Não é uma ação de indenização. Existem casos de moradores que voltaram para esses imóveis. Tem locais que a casa do lado foi levada e a casa do lado não. E aí daqui a pouco essa pessoa reformou e voltou a morar. Como é que fica essa situação? Existem todas as hipóteses, né? Me parece assim que os casos de reocupação e moradia urbana atual não são muitos, mas existem alguns desses. Então, essa é a grande tarefa dos municípios de agora, nos próximos meses, é fazer uma classificação disso. Obviamente, qual vai ser a prioridade pela rapidez da dinâmica documental? Quem tem clareza de matrícula, CPF, esses são os mais fáceis de fazer a transição. Os outros, que talvez alguns não tenham matrícula, outros não tenham a pessoa definida, ou é uma herança, ou é um grupo de pessoas, esses são mais complexos e a ideia é de que se faça um trato individual de cada um desses casos. Não haverá negociação de valor. Não haverá, isso é importante deixar muito claro, não haverá negociação de valor. O que pode haver ainda discussão é sobre se um terreno A ou B está dentro de uma zona, ou se não está, deveria estar e ficou fora, deveria ficar fora e ficou dentro, enfim, isso é possível ser reavaliado. Discussão de valor nesta etapa desse procedimento não vai ser feita, a não ser que a pessoa busque judicialmente. E... A gente tem 20 segundos para uma resposta, mas a pergunta do ouvinte é importante. Já foi definida uma nova cota para construção em Lajeado? Não. Esta cota ela está prevista. 27, né? Ela está prevista assim com todos os estudos feitos, mas isso tem que se transformar em lei. E nós faremos assim, teremos muito cuidado e é o que está acontecendo com todos os planos diretores em revisão. Então terá que ser alterada. E o que se espera e que se recomendou ao município é que não autorize nesse período, mesmo sem a lei, não autorize imóveis em cota, porque, havendo dano, o município pode ser, aí sim, cobrado e até buscado a indenização, porque ele autorizou onde não devia. Dr. Sérgio Diffenbach, muito obrigada. Boa semana. Para vocês também.